Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de português. Lembrando, tá, que a nossa aula de hoje ela vai ter um complemento da aula anterior. Nós vamos falar sobre crítica de livro e também vamos falar sobre sujeito. Porém, hoje nós vamos saber a classificação do sujeito. Sujeito simples e sujeito composto. Tá certo? Vamos começar? Nossa aula de hoje vai dar continuidade da página 40. Lembrando que acredito que vocês estão vendo aí que no comecinho do livro tem o nosso RA. E vocês vão necessitar da ajuda do aplicativo, tá? Coloca aqui em cima e vai abrir algumas dicas de como fazer a resenha crítica de um livro. Tudo bem? Lembrando que é interessante que você assista primeiro, para depois você conseguir resolver a atividade. Vamos produzir. Qual é o seu livro preferido? Gente, pode ser um livro que você leu atual, pode ser um livro que você já leu há muito tempo, ou seja, você tem um livro preferido, que livro é esse? Você lembra do último livro que você leu? Se foi o que a gente viu, né, há meses atrás, foi o da princesa, né? Mas você pode ter lido outro livro. Qual livro você acha que todos deveriam ler? Isso na sua opinião. Esta é sua chance para recomendá-lo à turma. Prepare-se para produzir uma resenha. Tia Lorena, o que é uma resenha? É como se fosse um resumo, sendo com as suas palavras. Apresentado à turma sua apreciação crítica sobre uma obra literária. Lembrando que é a obra que você quiser. Utilize o espaço a seguir para planejar o seu texto. E em seguida, escreva a versão definitiva na folha disponibilizada na página 9 do material de apoio. É interessante que você utilize um caderno, tá? Para você tentar. Primeiro você vai tentar. Tia Lorena, como é que eu tento? Coloque as partes principais do livro, né? No caderno você vai fazer um rascunho. Faça um rascunho de como vai ser essa resenha. No final, que já tiver tudo corrigido, tudo bonitinho, que você souber que vai colocar, você vai lá na página 9, tá, gente? Que é essa aqui, ó. Acho que dá pra você ver. Página 9, tem aqui para você escrever o definitivo, a sua resenha definitiva. Escreveu, tem até aqui um local para você desenhar, para você colar uma figura, tudo bem? Escreveu aqui a resenha, né, que é esse resumo, aí você vai para a página 40, você vai continuar aqui, que diz o seguinte: com base nas instruções de seu professor, que a tia Lorena já falou como é que faz uma resenha, produza a resenha sobre o livro que você escolheu. Você escolheu um livro que você leu no começo do ano, aí você fez a resenha lá naquela folha e agora você vai para essa parte aqui da página 40 que é responder algumas coisas sobre o livro. Seu público-alvo, aquele que lerá o texto como se fossem os meninos da sala. Ajude-nos a ter boas opções para as próximas leituras. Recomendações a respeito do livro. Tia Lorena, o que é que eu vou colocar aqui? Você vai colocar o que o seu livro, um livro que você escolheu, tem de bom. A leitura é fácil, tem ilustrações, são conteúdos que as pessoas gostam de ouvir. Você vai colocar recomendações do livro. Você recomenda o livro a crianças de 10 anos, você recomenda o livro para pessoas que gostam de moda, não sei. Você vai tirar aí a essência do livro que você vai escolher. Próxima. Analise ou opinião sobre pontos importantes do livro, levando em consideração os personagens e o assunto. Você tem que fazer aqui pontos que você achou interessante do livro. Achei interessante porque a história se passa num castelo. Tem personagens, príncipes e princesas. Tem estudantes. Tem shopping. Você vai escolher o assunto que você acha interessante do livro e vai relatar aqui nessa questão. Próxima. Resumo dos pontos essenciais. Você vai colocar as partes principais. O livro ele tem começo, meio e fim. O que acontece no começo? A rainha se perde na floresta. Um segundo, ela acha um local. Estou dando exemplos, tá, gente? Você pode colocar aqui 3 pontos essenciais. Um do começo, um do meio e um do fim. Tia Lorena, posso colocar mais? Pode. Fique à vontade. Lá embaixo, editora e ano de publicação. Isso aí tem no livro, né? No livro que você vai escolher. Nome do livro e do autor. Pronto. Né? Se tiver ao contrário, gente, é porque o meu é do professor, tudo bem? Você vai estar colocando aqui informações do livro. Fácil ou difícil? Fácil, né? Eu tenho certeza que vocês vão tirar de primeira. Lembrando, tá, amores, que a página 38 e 39, que foi da aula passada, né, a correção, a tia Lorena vai estar corrigindo na aula online, tá? Então, por favor, não perca a nossa aula online. Página 41.
Vamos ver aqui o que diz a página 41, que é exatamente sobre o nosso tema de hoje, né? Sujeito simples e sujeito composto. Tia Lorena, a senhora já falou do sujeito. Quem é o sujeito, gente? Aquele que pratica a ação, não é isso? Por que agora, tia Lorena, tem um simples e tem um composto? Qual é a diferença? Antes de eu começar a explicar, eu vou explicar isso aqui de maneira bem simples. Simples é apenas um sujeito, composto, dois ou mais sujeitos. Olha aí, você já entendeu. O que é simples, gente? Sujeito simples é apenas um sujeito. Sujeito composto são dois ou mais. Vamos ver mesmo se você entendeu. Leia a seguir um breve trecho do livro Felpo Filpa, né? Vamos ver o que o Felpo Filpa falou aí no livro dele. Mas, como os coelhos e os passarinhos foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa alguma. Isso aqui é um trecho, né? Lembrando para essa pontuação, por que existe essa pontuação? Colchete e reticências, porque ainda continua, é um trecho. Aí agora vem para você responder. Agora responda as questões. Letra A. Qual é o sujeito da frase? Lorena, como é que eu vou saber? Eu vou saber a pessoa que está praticando a ação. Vamos ler de novo. Mas, como os coelhos e os passarinhos foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa alguma. Estou falando de quem? Os coelhos e passarinhos. Então, quem é o sujeito? Os coelhos e os passarinhos. Vocês vão colocar aqui na letra A. Fácil, né? Vamos continuar. Já na letra B, pergunta o seguinte. Se aqui é os coelhos e os passarinhos, qual é o núcleo, a parte principal? Coelho e passarinho. São quantos sujeitos, gente? Um ou dois? Dois. Se são dois sujeitos, como é que se chama? Simples ou composto? Composto, tia Lorena. Por que é composto? Porque tem dois sujeitos. Ok? Aí, quando você responder A e a B, você vai para cá. Você ficou na dúvida em relação ao núcleo do sujeito? Se você achou o sujeito, os coelhos e os passarinhos, você já sabe quem é o núcleo? Claro, né? Não tem os artigos, né? Não tem o os e não tem o a. E aí o que acontece? Eu vou tirar a parte principal. A parte principal de quem? Do sujeito, que é quem? Coelho e passarinho. Você vai estar colocando aqui. Isso acontece porque essa frase tem sujeito composto. Gente, por que é composto? Porque são dois, né? Ou seja, existe mais de um núcleo, você já sabe disso. E aqui eu tenho uma definição, que eu já expliquei no começo do nosso estudo. Sujeito simples é formado apenas por um único núcleo. Sujeito composto é formado por mais de um núcleo, né? Você já sabe dois ou mais. Aqui eu tenho alguns exemplos de frases que eu tenho certeza que só em você olhar você já vai identificar. Felpo Filva e Amarilis são livros de Eva Funari. Eu estou dizendo aí, né, que dois livros grandiosos são dessa autora aqui. Aí eu pergunto a você. Felpo Filva e Amarilis. Ó, eu estou dizendo tudo. Não olha aqui embaixo, tá? Estou dizendo tudo. Isso aqui é o que, gente? Sujeito, certo? Aí eu pergunto logo em seguida. É sujeito simples ou composto? Composto. Por que é composto? Porque tem dois, tá certo? Dois núcleos. Aí eu digo, gente, tira o núcleo. Aí eu vou tirar só o i, ó. Felpo Filva e Amarilis. Certo? Ó, são núcleos, são sujeito composto. Vamos aqui embaixo. A escritora Eva Funari e a cantora Laura Pausini nasceram na Itália. Tia Lorena, quem é o sujeito? Ó, o sujeito é isso aqui tudo, ó. A escritora Eva Funari e a cantora Laura Pausini. Pronto, isso aqui é o sujeito. Tira o núcleo. Eva Funari, Laura Pausini. Se tem dois núcleos, sujeito composto. Continuando logo em seguida. O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot são mencionadas no livro. Gente, quem é o sujeito? É a parte principal, é quem está sofrendo a ação. Quem é o sujeito? O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot. Isso é o sujeito. Olha que sujeito grande. Aí eu vou tirar o núcleo, né? As partes principais do sujeito. Poeta, fã e sobrinhas. Se eu tenho três, né? Três núcleos, ele é o que, gente? Composto. Porque o composto é o que? Dois ou mais. É acima de um. Se for um, é simples. Fácil ou é difícil essa matéria? Facílimo. Tia Lorena, é só isso aqui? Nossa atividade de classe é só isso aqui. Vocês vão, né, colocar em prática na atividade de casa, que requer aí a participação de vocês. Se tiver na dúvida, você pode me perguntar, porque a tia Lorena está aqui
para ajudar, tá certo? O tema de hoje, né, foi sujeito simples e composto. Tenho certeza que você já tirou a dúvida, por quê? Porque você já sabe e a gente sabe, né? Para tirar a dúvida tem que praticar. Tudo bem, meus amores? Essa foi nossa aula de português. Espero você na nossa próxima aula.